Que Deus seja exaltado e glorificado na sua vida e nos seus caminhos. Meus irmãos e irmãs, o que significa para você a palavra perdão? Pedir perdão, perdoar, o que significa na sua vida essa palavra? O que a Bíblia nos ensina a respeito do perdão, do dar o perdão, do perdoar, perdoar dívidas, perdoar ofensas. É tudo igual? Quando verdadeiramente nós somos perdoados e quando nós não somos perdoados. A respeito do perdão que Deus dá, como conseguir o perdão da parte de Deus, o sacramento do perdão, a ordem que Jesus deu aos seus discípulos, que constituiu apóstolos, e deu a eles esse poder de perdoar os pecados. Onde está escrito na palavra de Deus a respeito disso? O que a Bíblia, a Sagrada Escritura, o Antigo Testamento e o Novo Testamento nos ensina? O que nos ensina a respeito do perdão? Da expiação, da purificação dos pecados. Sim, purificação, perdão. Perdão de ofensas, perdão de dívidas. Meus irmãos e minhas irmãs, as circunstâncias, as situações são diversas. São diferentes. Não é tudo igual. São muitos casos e cada caso se deve tratar de uma forma diferente. A respeito do perdão. Não é tudo igual. São muitos os fatos na Bíblia que falam a esse respeito. E são muitos os fatos, as situações que acontecem no meio do povo, na igreja, na comunidade, na sociedade, nessa questão de perdão, purificação do pecado, pedir perdão, ser perdoado. Como que é isso? Como que acontece? O que nós aprendemos a esse respeito? O que devemos ensinar? Esse é o primeiro vídeo que nós estamos gravando de um assunto bem complexo, sim, muito complexo, que é esta palavra perdão, perdoar, pedir perdão. Por quê? Porque as situações são diversas e não é igual e não podemos tratar tudo da mesma forma. Vocês estão entendendo? Por isso vamos procurar explicar, ensinar para você o que o Espírito Santo nos tem instruído, nos tem ensinado para poder ensinar também a vocês que estão nos assistindo, nos ouvindo, e entender e conhecer melhor essa educação do reino dos céus, que nos traz este super livro sagrado que é a Bíblia. Sim, a Bíblia. No capítulo 20, no versículo 19 a 23, Jesus, no final da tarde ou já à noitinha, ele aparece aos discípulos no primeiro dia da ressurreição. Era domingo, primeiro dia da semana para os judeus na época. Então, Jesus, ele aparece aos seus discípulos que estão trancados. Eles estão reunidos numa casa, num lugar, mas as portas estão trancadas porque eles estão com medo dos judeus de morrer. Como Jesus foi crucificado, eles pensavam que eles também poderiam ser crucificados. Eles estavam com medo, estavam as portas fechadas. Mas Jesus tinha ressuscitado e já tinha aparecido a algumas pessoas. Porém, eles reunidos juntos, era então a primeira vez. E Jesus
apareceu no meio deles e disse: a paz esteja convosco. Eles se encheram de grande alegria e ficaram olhando uns para os outros. Não era uma visão, era uma aparição. Jesus estava materializado no seu corpo. E ele logo foi mostrando as mãos que estavam furadas. E ergueu a roupa e mostrou no lado um furo que o soldado fez com a lança, lá no Monte Caveira, no Calvário. Mostrou o furo e mostrou as mãos. Ali não diz que mostrou os pés, mas foi o suficiente para eles entenderem e acreditar que aquele homem, aquele jovem que estava diante deles era Jesus, o ressuscitado. Estava lindo, maravilhoso, no meio deles. As portas estavam fechadas, ele não entrou pela porta, ele apareceu no meio deles. Algo extraordinário. São os 3 tipos de ressurreição. São 3. Esse tipo de ressurreição é uma das 3. A primeira ressurreição é quando um pecador que está nas trevas, morto pelo pecado, ele se converte a Deus, nasce de novo e se torna um filho de Deus, uma nova criatura. Então, é uma ressurreição, um tipo de ressurreição. Sim. Segundo tipo de ressurreição, quando Jesus, ele estava entrando em Naim e uma viúva estava saindo com um montão de gente, parentes, e ali estava um filho morto, filho único dela. Estavam levando para sepultar seu filho. Jesus ali se encontrou, mandou parar aquele enterro e ordenou àquele jovem, levanta-te. E o morto se levantou, ressuscitou. Esse é um tipo de ressurreição, o segundo tipo de ressurreição. Primeiro tipo, o pecador que se converte. Segundo, ressurreição do corpo. A pessoa ressuscita, Jesus ressuscita. E quantos ele ressuscitou? Lázaro, por exemplo, 4 dias no túmulo, entre outros que foram ressuscitados. Até nos dias de hoje, Jesus ressuscita. Quantos milhares foram ressuscitados? Mas eles ressuscitaram, mas morreram de novo. Lázaro morreu de novo. Aquele filho da viúva de Naim também morreu. Ele morreu. Agora, o terceiro tipo de ressurreição é essa, em que Jesus aparece para os seus discípulos, ressuscitado, só que num corpo incorruptível e imortal. Uma ressurreição totalmente diferente da primeira e da segunda. Era necessário, amados irmãos, que Jesus morresse na cruz para mostrar a eles a ressurreição, para mostrar na prática, ao vivo, uma experiência totalmente diferente. Vocês estão entendendo? Porque Jesus precisava também passar pela morte, a fim de mostrar a eles o que vai acontecer quando ele voltar, a segunda vinda. Os mortos ressuscitarão. Será uma primeira ressurreição universal. Houve uma ressurreição na época em que Jesus morreu, foi crucificado e ressuscitou. Logo que ele ressuscitou, houve muitos justos, corpos de santos e de justos que temiam a Deus, ressuscitaram e apareceram para muitos parentes, pessoas conhecidas em Jerusalém. Isto está no Evangelho de Mateus. Houve, parece que uma ressurreição local. Vocês estão entendendo? Mas não a primeira ressurreição universal. Ela acontecerá com a volta de Jesus Cristo. Diz a palavra de Deus que os mortos ressuscitarão primeiro, em seguida, aqueles que estiverem vivos pela ocasião da sua vinda serão arrebatados junto com ele nos ares, ao encontro com o Senhor. Um será tomado, outro deixado. E se encontrarão, os anjos de Deus reunirão os 4 cantos da terra, os eleitos reunirão, eles serão arrebatados. Aqueles que sobreviverem à grande tribulação. Mas continuando neste fato, Jesus ali, ele então apareceu, mostrou as mãos, eles se encheram de alegria,
E ele disse novamente, pela segunda vez, preste bem atenção nesta palavra: a paz esteja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Recebam o Espírito Santo. Aqueles a quem vocês perdoarem os pecados serão perdoados. Aqueles a quem vocês não perdoar, não serão perdoados. Ou, em outra tradução, aqueles que vocês retiverem serão retidos. Mesma coisa. Mas tem esse detalhe ali, por causa da tradução. Recebam o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo. Eles não tinham sido batizados no Espírito Santo ainda. E nem foram, nesse momento, batizados no Espírito Santo. Batizar no Espírito Santo é ser cheio do Espírito Santo. Eles vão receber isso 40 dias depois, na festa do Pentecostes. Eles vão receber. Mas eles já têm o Espírito Santo. Eles já tinham o Espírito Santo. O Espírito Santo é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito do Senhor. O Espírito é um só, o Espírito de Deus. Mas quando ele quis dizer, recebam o Espírito Santo, traduzindo, interpretando para você, ele disse a eles, os apóstolos, os escolhidos. Não foi a todo mundo, foi a eles. Ele disse, recebam o poder do Espírito Santo, o poder de perdoar os pecados. Ele estava dando a eles um ministério, uma consagração. Assim como eu tinha o poder de perdoar pecados, recebi de meu Pai, assim eu passo esse poder a vocês. Não é a todo mundo, a qualquer um, mas a eles. Vocês estão entendendo? O sacramento do perdão que a igreja recebeu quando ela nasceu com Jesus Cristo, os apóstolos. E aí eles vão passar este poder sob imposição de mão aos que vêm depois deles, aos sucessores. Então, ali eles receberam esse poder. Por quê? Porque a questão de perdoar as pessoas é uma ordem que Jesus deu para todas as pessoas. Todos devem perdoar. Porque se nós não perdoar, nós não seremos perdoados. Nunca. É o que Jesus nos ensina nas Sagradas Escrituras. Vamos agora para o segundo vídeo e continuar nosso ensinamento sobre essa palavra, perdão. Amém?